Olá, boa noite. É uma alegria imensa, né, a gente estar aqui hoje para falar da história da Lili. Então, enquanto diretora do CEMEI, o Meu Pé de Laranja Lima, eu quero dizer que é uma honra participar desse grupo e estar aqui hoje junto com vocês para a gente falar de todo esse processo que foi, né, o grupo da OPM no CEMEI, o Meu Pé de Laranja Lima. Né, nós começamos lá com a elaboração e o desenvolvimento começou da situação desencadeadora de aprendizagem, começou em 2024, mas em 2023 que nós começamos esse grupo da OPM, sempre ali depois das 17h30, né, com algumas professoras do CEMEI, algumas outras professoras que foram do CEMEI, mas que já estavam em outras unidades, mas que também foram convidadas e participaram do grupo. Então, assim, enquanto diretora, eu quero dizer que é realmente uma alegria, assim, participar com vocês, porque foi muito gratificante, desde ali, quando a gente começou com os estudos, e depois, né, a prática, né, das professoras ali com as crianças, foi muito, muito bom, assim, essa vivência, essa experiência, foi muito legal. Então, o nosso CEMEI, o Meu Pé de Laranja Lima, ele está situado ali em São José dos Pinhais. A gente atende aproximadamente 216 crianças de 0 a 6 anos, né? Que é a nomenclatura é infantil 1, né? Que são as crianças de 0 a 1 ano até 6 anos. Então, o horário de atendimento do nosso CEMEI é das 7 da manhã às 18 horas, né? Atendemos ali a modalidade creche, né? Com as crianças até 3 anos, e depois o meio período, né, com as crianças, com os maiores ali, pré-1, pré-2 e também o infantil 4. Então, quem foram os participantes ali, né, que começaram, a Andréia e a Edilane começaram com referencial teórico de todo ali, com todo o grupo ali da OPM, e daí a Jocimara, que é a nossa pedagoga, né, ali do CEMEI, acompanhando já desde o início com a gente, acompanhando todo o grupo ali no CEMEI. Aí tivemos a Keila, né, que está aí no grupo, a Lilian, que veio conosco depois, mas também foi muito, assim, objetiva ali nas experiências e nas vivências com as crianças, a Marli e a Valéria, que era do nosso CEMEI, mas depois foi para outra escola, mas continua ali conosco no grupo, né? E daí nós temos aí a nossa professora querida Maria Lúcia, né, e a Miriam, e daí as licenciadas, que foi a Ana Maria e a Beatriz, né? Então, eu sou a Sandra Regina, que sou a diretora do CEMEI, e nós temos a Márcia, que é a diretora auxiliar. Então, eu acho que, com a apresentação do CEMEI, é isso. E agora a gente vai ver aí com as meninas como que foi toda essa experiência com as crianças e todo o planejamento da UPM. Obrigada, meninas e meninos. Boa noite a todos. Eu sou a Andréia. Estou muito feliz de estar aqui hoje comemorando os 10 anos da OPM com essa apresentação de um trabalho que a gente construiu lá no CEMEI de Laranja Lima e que a gente quer deixar aqui registrado para que faça parte das comemorações dos 10 anos da OPM. Professora Malu, quer falar alguma coisa antes de eu iniciar? Falo no final, pode seguir, Andréia. Obrigada, viu? Eu faço no final. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho da Oficina Pedagógica de Matemática. Ela é um projeto de extensão que une um pouquinho da teoria e da prática. Ela iniciou na década de 90, a partir da tese de doutorado do professor Manuel Oriosvaldo de Moura. E a partir da tese de doutorado dele, ele teve alguns orientandos que participaram também da Oficina Pedagógica de Matemática na USP, e uma das orientandas é a professora Malu. E ela trouxe em 2015 a Oficina Pedagógica de Matemática para o UTF-PR Campus Curitiba. Então, a partir de todo esse movimento, a gente trouxe, então, eu trago um pouquinho para falar como que une a Oficina Pedagógica de Matemática com a universidade e com a escola. Então, ela promove esse diálogo de professores da universidade, licenciandos de matemática,
com professores da educação básica, professores da rede municipal, professores da rede estadual. Então, ela faz com que haja essa união, esse movimento em que todos os professores participam, fazem suas reflexões, trazem um pouquinho das suas práticas, e ela é pautada na atividade orientadora de ensino. Então, nesse movimento de estudos na oficina pedagógica de matemática, a gente estuda a atividade orientadora de ensino. Então, a atividade orientadora de ensino, ela foi criada pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura, e ela é pautada na teoria histórico-cultural e na teoria da atividade. Então, vou falar assim, bem brevemente, né, que dentro desse movimento de mediação da atividade orientadora de ensino, nesse processo de ensino e aprendizagem, o aprendizado nesse movimento desperta vários processos internos. Então, é nesse movimento que o professor vai olhar para o seu estudante e vai olhar também para as suas ações. Então, é uma forma de mediar a organização das ações de ensino e da aprendizagem, de uma forma intencional. Então, quando a gente se baseia lá na teoria histórico-cultural e também na teoria da atividade de Leontiev e a teoria histórico-cultural de Vygotsky, a gente olha para todo esse movimento de mediação que mostra que o aprendizado ele desperta vários processos internos de desenvolvimento. E eles são capazes de operar somente quando, aqui, né, voltado para o CMEI, falando um pouquinho da criança, quando essa criança interage com pessoas no seu ambiente, de uma forma cooperativa, colaborativa, e é nesse movimento que é estruturado de forma intencional e mediado pela atividade orientadora de ensino, que são internalizados processos, né, de aquisição, de desenvolvimento da criança, observando as suas formas de atividade, de entrar em atividade. Então, é nesse movimento em que o estudo dessas teorias vai trazendo essa organização do ensino para os professores. Então, nesse movimento, cada professor começa a, de forma intencionalmente, observar o que eu posso fazer para que a criança venha interagir, não só com pessoas, com o seu ambiente, mas também com os objetos de ensino que vão ser disponibilizados para ela. Então, nesse movimento na oficina pedagógica de matemática, ele proporciona principalmente essa relação do professor com o estudante, nesse caso do professor com essas crianças também que estão lá dentro do CMEI, né, que são estudantes também. Então, essa é a forma de mediação que a gente tem a partir da atividade orientadora de ensino, onde ela norteia toda a organização. Então, é nesse movimento que a oficina pedagógica de matemática é pautada e é nesse movimento que é feito também essa organização do ensino, para que a gente perceba as ações de forma intencionais e os estudos dos objetos que vão ser disponibilizados, mas não sozinhos. A gente não pode disponibilizar somente aquele objeto para que a criança venha conhecê-lo, mas que ela tem que ter relações essenciais com os conceitos, para que ela possa entender como que eu vou utilizar aquilo que eu estou aprendendo. Pode passar, por favor? Então, dentro de todo esse movimento, a oficina pedagógica de matemática ela acontece com encontros. As professoras se reúnem, as professoras da universidade, do ensino superior, as professoras da educação básica e também os licenciandos de matemática, aquelas pessoas que querem fazer parte também desse movimento. Então, nós tivemos alguns encontros no primeiro semestre, e dentro desses encontros, a gente vincula o estudo da teoria com a prática. Então, as professoras trazem as suas reflexões, a gente faz as reflexões dos estudos com alguns textos, e a gente constrói toda uma propriedade teórica para que a gente vai trabalhando nas ações que serão desenvolvidas no CMEI, no planejamento dos professores, e todo esse movimento é materializado na elaboração e no estudo de situações desencadeadoras de aprendizagem. Então, a gente tem aqui
alguns registros dos nossos encontros do primeiro semestre, que aconteceram, iniciaram, né, no ano de 2023, todo esse trabalho durou aí, iniciou em 2023 e ele foi ser desenvolvido com as crianças em 2024. Então, os encontros são semanais, a gente teve ali 2 anos de encontros semanais, né, que a gente estava lá toda semana, todo mundo junto no CEMEI. Quero colocar aqui também, né, que a importância dessa abertura da direção do CEMEI, que abria as portas do CEMEI para que a gente fosse estudar, para que a gente fosse dialogar, fazer reflexões para melhorar o ensino das crianças, né? Então, assim, esse apoio foi muito importante, porque os encontros, eles são após o horário de trabalho, que a gente chegava no CEMEI, quando terminava todo o expediente, e iniciava, então, o grupo de estudos da Oficina Pedagógica de Matemática. Então, norteando ali mesmo a teoria com a prática e todo esse estudo, esse movimento de estudos. Pode passar. Então, no primeiro semestre, a gente foca um pouco mais nesse fundamento teórico e de reconhecer também situações desencadeadoras de aprendizagem e ir desenvolvendo nela o estudo da sua própria estrutura, dos pressupostos que estão nela da atividade orientadora de ensino. Então, no segundo semestre, a gente deu continuidade a todos esses estudos e a partir de alguns livros que a gente leu, que a gente estudou, algumas teses. Então, eu quero trazer aqui o livro do GEPAP, né, que é um livro muito importante. Quero trazer também a tese da professora Ana Regina Lanner de Moura. A gente estudou também o livro do Beduc, o livro que é um livro da OPM, é um livro que traz um pouco de todas essas relações que são feitas, não só em função da mediação da teoria da atividade orientadora de ensino, mas também do movimento para a elaboração das situações desencadeadoras de aprendizagem, que é o livro da OPM. Também trabalhamos o livro do controle da variação de quantidades, que traz a iniciação à linguagem numérica. Pode passar. E após todos esses estudos, todo esse movimento, que primeiro a gente reflete, a gente compreende de que forma que as ações vão se dar, né? Trazendo também as práticas. Então, as professoras trazem um pouquinho do que elas trabalham e a gente devolve perguntas, a gente faz relações de forma intencional para que elas percebam de que forma que elas estão organizando essas ações e de que forma que nós estamos levando para essas crianças esse movimento de estudo dos conceitos matemáticos. Então, a gente inicia daí no segundo semestre operacionalizando um pouquinho das ações, porque primeiro a gente faz todo esse estudo, reconhece a estrutura de uma situação desencadeadora de aprendizagem e depois a gente elabora uma já olhando as necessidades dos nossos estudantes e considerando também a necessidade do professor. O que ele precisa aprender para poder ensinar? Então, é um movimento formativo que ele decorre anualmente, né? Em todo o movimento ali que está sendo desenvolvido na Oficina Pedagógica de Matemática. Então, a gente traz aqui mais alguns registros agora do segundo semestre, que mostram um pouquinho, né, da gestão do tempo, do grupo e para o desenvolvimento das situações desencadeadoras da aprendizagem. A gente traz aqui um pouco do movimento, depois a gente vai ter ali as meninas contando para vocês como que foi o desenvolvimento com as crianças. Pode passar? E agora a gente vai falar um pouquinho aí, né? Vou passar agora a palavra para a professora Jucimara, que vai colocar aí, vai mostrar a prática de todos os estudos teóricos que aconteceram na Oficina Pedagógica de Matemática. O áudio. Pode passar, Ju? Pode começar, quer dizer. Acho que seu microfone está fechado, prof. É o microfone, Ju. Uhum.
E agora, conseguiram me ouvir? Agora sim. Tá tudo certinho com a apresentação? Aí? Sim, né? Tá sim. É porque como eu estou apresentando, não consigo ver vocês nem a apresentação. Então, como a Andrea colocou, então, boa noite, eu sou Jocimara, sou a pedagoga do CEMEI, o meu pé de Laranja Lima. Estou aí nesses estudos na UPM também desde 2023. E também, para mim, é uma alegria. Oi? Para mim também é uma alegria estar aqui, né, nessa comemoração da UPM nos 10 anos, e também uma alegria imensa fazer parte dessa história, nesse movimento de estudos junto à UPM. E aí, então, como a Andrea trouxe, nesse âmbito dos estudos, ali a Sandra iniciou falando, né, desse grupo que começou ali no âmbito dos estudos em 2023, aí eu vou trazer um pouquinho a partir do referencial teórico e o que a gente tem que nós tivemos acesso, né, e estudos com essa teoria, então nós trouxemos, alinhamos com o que a gente também estuda no âmbito da educação infantil, né, então fazendo esse paralelo em relação ao referencial teórico, né, então aqui, então eu trouxe um trecho, né, 2 excertos, um do referencial curricular da educação infantil, esse 2023, embora já teve algumas alterações no documento, agora em agosto de 2025 tiveram algumas alterações nesse documento, mas ambos trazem aqui, né, no referencial e tanto no texto aqui de uma das autoras também, que é a Ana Regina Lanner de Moura, que ela faz uma pesquisa com crianças, né, na pré-escola, em específico a questão das medidas, né, então, diz que se o ponto de partida é respeitar o desenvolvimento da criança e acontecer com a criança interagindo com sua atenção, a sua emoção e a sua sensibilidade, é possível que o primeiro movimento da criatividade e autodeterminação passe a ser dominante em todo o futuro processo de aprendizagem. E no nosso referencial curricular da educação infantil, diz que boas escolhas estão intimamente ligadas a um grande conceito, o qual nos guiará para que encontremos os elementos de investigação a serem desenvolvidos com as crianças. Então, o grande objetivo é relacionar os interesses do grupo com os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. Então, como se semelha, né, com esse modo, quando se mobiliza a refletir, né, ambos, a questão dos nossos estudos no âmbito da OPM com o que a gente tem visto, né, em relação ao estudo do conceito, então, refletir os conceitos que ele vem sendo construído, né, ao longo do tempo, e o quanto que isso vem atualizando esses novos conceitos e nos orientando os diferentes modos de fazer. Então, o quanto que a gente precisa mesmo respeitar o desenvolvimento da criança, como traz a Lanner de Moura, e interagindo com isso, né, com as suas ações, né, mobilizando para que pensem em novos modos de fazer. E aí também trouxe, esse é um excerto ali do planejamento das professoras, ali do pré-2, né, então assim que a gente também prefigura quais são as possibilidades de trabalho ali para ampliar nossas compreensões relacionadas à questão do conceito, né, então assim, como se a gente fosse prefigurar as possibilidades, então ali junto, no âmbito do estudo ali da OPM, né, que a gente trabalhou o conceito de medidas e o que a gente ali elencar para trabalhar com as crianças, né, numa forma de diversificar os olhares e pensar nos diferentes pontos de vista relacionados à questão de trabalhar as grandezas, né, massa, tempo, a distância, quantidade e o comprimento. E aqui também, então a gente também tem, né, na BNCC, a ideia de aprendizagem por experiência, e aí no âmbito ali do desenvolvimento da associação desencadeadora de aprendizagem, a gente pensou e olhou para os campos de experiência, olhando para as ementas, né, e aí nos campos de experiência ali ficaram apresentados ali no eu, outro, nós, então a gente verificou com né, o eu, outro, nós, então as interações das crianças entre os pares, né, os adultos, que foram construindo esse modo de pensar ali na questão da coletividade. No campo de experiência, traços, sons, cores e formas, então, por diferentes modos que as crianças iam se
expressar por diferentes linguagens, seja ela um desenho, modelagem, entre outras coisas, manipulações de objetos, em que as crianças iam se expressar por meio dessa linguagem. E aí o espaço-tempo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, então as crianças fazem observações, manipulam objeto, exploram o entorno e levantam as suas hipóteses. Então ali que traz ali o conceito matemático. Corpo, gestos e movimentos, então, por meio do corpo, então, as crianças exploraram vários materiais, que vocês vão ver ali na sequência, né, vários materiais, e os objetos ofertados, estabelecendo essas relações, expressando-se ali e construindo conhecimento. E no campo escuta, fala, pensamento e imaginação, então, as crianças, né, por meio da história da Lili, né, fizeram reconto, participação nas conversas, nas descrições, nas narrativas, em que foram potencializando, né, a questão dessa criança, desse pensamento, da imaginação e das narrativas das crianças. E aí, agora, eu vou passar para Valéria, que ela vai trazer né, como que iniciou, né, como que se deu a história da Lili, que começou ali mesmo no âmbito da formação ali com o ensino fundamental, e é uma história ali da Soraya. Oi, então eu vou falar um pouquinho de como se deu esse processo de início da nossa história virtual. Então, a SDA, ela é a parte central a situação desencadeadora de aprendizagem, ela é a parte central da atividade orientadora de ensino, e ela visa colocar as crianças diante de situações, problemas que vão ser resolvidos, e que essas situações vão colocar as crianças em movimento para apropriação do conceito. E na nossa formação da OPM-CMEI, uma das tarefas era elaborar uma situação desencadeadora de aprendizagem. E a situação desencadeadora de aprendizagem, ela se organiza principalmente de 3 formas: jogos e brincadeiras, a história virtual do conceito, e de situações emergentes do cotidiano. Nós optamos pela história virtual do conceito. E para chegar nesse movimento, nessa criação, nós tivemos acesso à situação desencadeadora da professora Soraya. Ela compartilhou com a gente a sua SDA, que se intitulava O Forno de Barro. E a gente achou a história tão empolgante, essa história tinha tantas possibilidades, com potencial para aproximar as crianças e auxiliar essas crianças na formação do conceito, que, com a permissão dela, claro, né, nós adaptamos essa história para o contexto da educação infantil, e surgiu, assim, a história da Lili. E para vocês entenderem um pouco mais sobre como se dá essa situação, a Edilene vai falar um pouco sobre os nexos conceituais, e daí tudo vai se esclarecendo um pouco mais. Boa noite, eu me chamo Edilene. Antes de entrar aqui na questão dos nexos, esclarecer também em relação ao que a Valéria colocou, da situação desencadeadora, e para vocês entenderem, que as meninas vão colocar mais para frente, em relação ao conceito, nós vimos a história que a Soraya trouxe, uma história pessoal dela, com a família dela, de uma relação deles, e contava sobre assar o pão no forno de barro, e aí nós pegamos essa história dela e trouxemos para a nossa realidade do CMEI. E como a Jo colocou ali as inquietações das crianças, a gente foi fazendo essa ligação, e nós precisávamos pensar que conceito nós íamos explorar em relação às medidas. E aí, muitos encontros, muitos estudos, muitos debates, e nós resolvemos chegar, como a Valéria falou, resolvemos desenvolver uma SDA no formato História Virtual do Conceito. E essa história, ela se passa, vocês vão ver depois nas apresentações, em vários dias da semana. Então, estou colocando isso para vocês entenderem por que está dividido em dias da semana. Porque, na verdade, nessa situação que nós vamos apresentar para vocês, que foi desenvolvida no âmbito do CMEI, ela vai aproximar as crianças dos nexos de medida, né, do conceito de medida,
e de várias grandezas, então não é de uma grandeza só. Então, por isso, em cada dia da semana na história, a Lili, que é a personagem principal, né, ela vai estar vivenciando situações, que são os problemas da situação desencadeadora. Cada dia da semana ela vai vivenciar uma situação, um problema, onde ela vai precisar da ajuda das crianças. E para eles ajudarem a personagem, eles precisam se aproximar do conceito de medida e da grandeza que está naquele dia. Então, agora aqui em relação aos nexos conceituais, né, o movimento de formação do conceito de medida envolve as seguintes etapas. Então, em cada problema que a Lili vivenciar na história e que as crianças vão ser envolvidos, vão sentir a necessidade de se apropriar, de criar relações para ajudar essa personagem, eles vão estar vivenciando, estabelecendo relações que vão aproximar eles dos conceitos de medidas. E essas relações, ou os nexos conceituais, como a gente falou, eles são essenciais para que a criança se aproprie. No caso aqui da educação infantil, a gente fala que ela pode se aproximar, né, criar noções, mas para que ela se aproprie do conceito de cada dia da semana lá da história da Lili. Então, desde lá, de quando nós estávamos na parte do estudo que a Andrea colocou, nós começamos a compreender e estudar essas relações, esses nexos conceituais, para poder elaborar situações intencionais durante o desenvolvimento da SDA, fazer as perguntas de forma intencional, estando nós, né, como professores em atividade, para que as crianças pudessem estabelecer essas relações. E primeiro seria identificar a grandeza a ser medida. Então, a Lili tinha um problema, mas qual grandeza precisava ser explorada, precisava ser medida para ajudar a Lili? Comparação entre o objeto da mesma grandeza. Então, segundo o Nexo, eles precisavam fazer essas relações de comparação, de encontrar um objeto, uma unidade de medida, estabelecer essa unidade de medida e fazer comparação entre objetos de mesma grandeza, e também a que permitisse quantificar. Então, nas apresentações das 3 professoras que desenvolveram essa SDA em suas turmas, que são as professoras do CEMEI, do Meu Pé de Laranja Lima, vocês vão poder perceber na fala das crianças, nas ações das crianças, o reflexo dessas relações que eles foram traçando, desenvolvendo, que eles foram criando durante o desenvolvimento da SDA, da situação desencadeadora de aprendizagem. E aí vai ficar mais claro para vocês esse estabelecimento dessas relações, esses nexos conceituais que eles foram vivenciando. E as professoras foram mediadoras nesse processo, sempre aproximando as crianças, fazendo perguntas e desenvolvendo ações intencionais para aproximar as crianças de ações que aproximassem eles dos nexos conceituais de medidas. Boa noite, eu sou a professora Marli e eu vou começar a apresentar para vocês a situação desencadeadora de aprendizagem, a história da Lili. Essa SDA foi desenvolvida com crianças de 5 e 6 anos, no CEMEI Meu Pé de Laranja Lima, com a minha turma, a turma da professora Keila e da professora Lília. A história começa na quinta-feira. Longe do agito da cidade, na área rural de São José dos Pinhais, mora uma menina chamada Lili, seu pai Antônio, sua mãe Maria e seu irmão Paulo. Lili e sua família adoram morar na chácara. Ela e seu irmão Paulo gostam de estar na natureza, aproveitando para subir nas árvores e ficar próximo aos animais. Além das brincadeiras na natureza com seu irmão, tem outra coisa que Lili gosta muito, que é ajudar a sua mãe com as deliciosas receitas. Das muitas receitas que a Lili mais gostava de fazer com a sua mãe, é a receita do pão caseiro assado no forno de barro. Pode passar. Então, na quinta-feira, nós apresentamos para as crianças o início da história, né, da história da Lili.
e apareceu um problema. Quais tarefas acham que Lili precisa cumprir para fazer os pães? Né? As crianças trouxeram as suas hipóteses para ajudar Lili. Saber quais tarefas ela precisava fazer durante a semana, até chegar o dia de fazer os pães. Relataram coletivamente as ideias, o qual a professora foi escriba em um cartaz. Uma das crianças trouxe a hipótese: a professora precisa de ingredientes, de sal, farinha, açúcar e o forno para assar. Uma outra criança disse: precisa de lenha, trigo. Uma outra criança também, né, trouxe a sua hipótese: precisa de cozinha e forno para assar, ovos e óleo. E uma outra criança contribuiu trazendo: ai, professora, precisa ir até o mercado. Pode passar, por favor. Na sexta-feira, como o pão é a receita preferida da Lili, ela todos os dias quer saber quantos pães tem, quanto irão fazer mais, quais ingredientes estão faltando, quanto vão pegar mais lenhas para não faltar pães. Mas sua mãe lhe explicou que não precisa ter pressa, pois teriam a semana toda para organizar. Mamãe, qual dia vamos começar a fazer os pães? Lili, sempre fazemos os pães na sexta-feira, quando acaba os que já temos, mas vamos organizando os preparativos durante a semana. Então, na sexta-feira, né, a gente apresentou a segunda parte da história para as crianças, onde a grandeza era tempo, dias da semana. E o problema apresentado para as crianças foi: Lili já sabe tudo o que precisa ser feito antes de fazer os pães. Mas como ela pode organizar as tarefas, já que não consegue fazer tudo em um dia só? Pode passar. As ações das crianças. Elas trouxeram diversas hipóteses, o qual foram anotadas pela professora em um cartaz. Elas representaram por meio de registros gráficos as tarefas que a personagem irá precisar realizar nos dias da semana. Na segunda-feira, Lili sempre ajuda sua mãe a arrumar a mesa, pegando diariamente 2 pães para toda a família tomar café. Também aproveita para verificar se ainda há pães suficiente para toda a semana. Lili olha os pães no armário. Tem 10 pães embalados em pacotes individuais. Mas ainda tem dúvidas sobre como fazer para saber se aquela quantidade de pães seria suficiente até sexta-feira. Mamãe, quantos pães a senhora faz? Lili, eu faço 14 pães em cada fornada. Mamãe, quantos pães nossa família come a cada dia? Olha, Lili, comemos 2 pães por dia, minha filha. Mamãe, então como é que a gente sabe se vão faltar ou sobrar pães? Né? Na segunda-feira, a grandeza é quantidade. O problema apresentado para as crianças. Como podemos ajudar Lili a saber até que dia a quantidade de pães será suficiente? Então, as crianças foram na identificação da grandeza no dia da segunda-feira. A ação do professor. Por meio de conversa dirigida, levantar os seguintes questionamentos. Que dia da semana a Lili tem essa dúvida? Né? As crianças trouxeram que na segunda-feira, né? Apresentar para as crianças uma foto da quantidade de pães que tem no armário na segunda-feira.
Foi disponibilizada uma tarefa com imagens de pães para as crianças pensarem como dividir essas imagens, né, essas quantidades, nos dias da semana. Elas encontraram um objeto para comparar. Na tentativa de ajudar Lili a descobrir se a quantidade de pães seriam suficientes, as crianças levantaram hipóteses e chegaram ao calendário como referência. Aí elas trouxeram as hipóteses delas, né? A gente trouxe as falas das crianças para apresentar para vocês. Uma criança trouxe, professora, acho que vai faltar pão. A outra sugeriu, né, que não seria suficiente os pães até sexta-feira. A outra que precisaria utilizar o calendário. E daí eles quantificaram. Durante a proposta de recorte e colagem, né, as crianças estavam todas na mesa, como tem a imagem, né, realizando a tentativa de saber se os pães dariam até sexta-feira para a família tomar café. Aí a criança 1 estava colando 2 pães em cada dia da semana. E a criança 2 disse: não entendi porque a criança 1 está colando 2 pães em cada dia da semana. Eu estou colando 1 pão. A criança 2 parou, observou e entendeu o que a criança 1 estava fazendo. Então sorriu e percebeu que ambos iriam chegar à mesma solução: 2 pães por dia. A criança 3, que observou a fala da criança 2 ali, ela disse: professora, o meu está certo. Ela já tinha compreendido, né, ali a divisão dos pães para os dias da semana. Agora a Lília vai dar continuidade na apresentação. Boa noite, eu sou a professora Lília, da continuidade da história da Lília. Lília e sua mãe coletam lenhas para assar o pão. Os pães são assados em forno de barro que fica do lado de fora da casa. Usam as lenhas coletadas entre as árvores, que podem ser podadas e utilizadas na chácara. Mas é muito difícil encontrar a lenha do tamanho certo que caiba no forno. Mamãe, como vamos saber quais lenhas escolher? Lili, precisamos medir. E como vamos medir, mamãe? Pode passar. Então, a terça-feira, a grandeza era comprimento. Elas teriam que medir o comprimento do forno. Problema: como podemos ajudar Lili a medir as lenhas que caibam no forno? Então, eu vou explicar como que foi a organização ali do espaço. Né? Primeiramente, foi elaborado o protótipo de forno de barro, né? E a gente organizava dentro da sala de referência. O forno ficava em cima da mesa, foram coletadas algumas lenhas, e a gente deixava um pouco distante ali do forno de barro, deixava no canto da sala. Pode passar. Então, ali identificando a grandeza a ser medida. Então, as crianças, elas traziam as hipóteses delas, né? E a criança, então, eles teriam que olhar dentro da sala e trazer ali uma hipótese para medir o comprimento do forno, né? Então, a criança, nós vamos ter que pegar os troços e medir aqueles e esticar. Então, eu falei assim, que lá na casa da Lili não tinha nada para medir, né? A gente teria que ajudar a Lili a procurar alguma coisa, um objeto para medir a lenha. Então, a criança 2, vamos pegar um monte de lenha e colocar no forno. Aí vemos se cabe. Aí eu falei para a criança assim, mas é muito longe. O forno fica longe. Como que a gente vai fazer um monte de lenha, né? Acho que a gente tinha que pensar um pouquinho melhor. Então, a criança 3 olhou, escutou e falou assim, temos que medir a lenha. Então, eu falei, Aí, ele, ao olhar na sala, então ele pegou uma madeirinha que o colega estava brincando. Então, quando ele pegou essa madeira, né? Ele pegou e colocou ali na altura do forno, primeiramente,
E logo em seguida ele colocou dentro do forno e olhou e falou: esse cabe. Então vamos lá, então vamos pegar e vamos medir a lenha. Então dele chegar pode passar. Então ali, e acima de todas as crianças, né, pegou uma almofada, né, e colocou ali no lado também do forno de barro. E ele percebeu que a almofada não daria certo para medir o comprimento da lenha, o comprimento do forno de barro ali. Então, daí a criança, ali, né, ela, ao olhar novamente, ela percebeu que a almofada não daria certo, ela olhou ali na sala de aula, né, sala de referência, e falou assim: dá para pegar aquela madeira que brincamos de construir a casa. Coloca aqui no lado, olha, esse dá bem o tamanho do forno. Eu vou usar essa para medir a lenha. Então, ali ele conseguiu perceber, né, que aquela lenha seria mais adequado para medir a lenha. Aquela madeira seria mais adequada a medir a lenha, né? E a criança 3 falou assim: o forno é desse tamanho, é só achar uma lenha desse tamanho. Então, ali ela colocou as mãozinhas do lado, né, para medir o forno. Só que daí ela começou a andar, e nesse momento que ela começou a andar, ela percebeu que ela mexeu as mãozinhas e também que não daria certo. Então, chegaram ali no momento que realmente a madeira que eles brincavam era mais adequada no momento para ajudar aqui a medir o forno de barro e as lenhas ali. Comparação com instrumentos de medida. A criança 3, ao ver que a criança 2 estava pegando uma lenha maior que a madeira, falou que aquela lenha não caberia no forno, pois era maior que a madeira. A criança 1 pegou uma lenha maior também, e a criança 3 ajudou ele a comparar o tamanho da madeira, falando que não caberia. Então eu peguei e perguntei: por que não cabe? Então ele pegou assim a lenha, junto com a madeirinha, e colocou uma no ladinho da outra e mostrou: isso aqui não cabe, porque essa aqui está passando, essa aqui está maior. Então daí ele ajudou então as outras crianças a entender, né, chegar num bom senso que só caberia as lenhas fosse o tamanho daquela madeira. Então a criança 3, aquela que do início conseguiu medir as lenhas com a madeira, finalizou falando que não tinha mais lenha do tamanho da madeira. Aí eu perguntei: não tem mais? Por quê? Ele falou: porque essas aqui, todas essas a gente mediu e todas essas estão passando o tamanho dessa madeira. Então não tem mais lenha que coubesse, que não cabe mais no corpo. Então a família de Lili organiza os armários da cozinha e confere os ingredientes necessários para fazer o pão: fermento, farinha, açúcar, sal, óleo, leite e ovos. Fariam então uma lista que estava faltando e da quantidade necessária, exceto os ovos e o leite, porque esses tinham na chácara. Na hora de fazer a lista de compras, Lili escreve as quantidades que irão comprar. O último ingrediente que falta ver se será suficiente ou precisa comprar é a farinha de trigo. Quando elas vão medir, elas usam uma jarra de vidro. E a mãe conta para Lili que a jarra foi utilizada pela sua avó, que tem a capacidade de 1 kg. E elas vão precisar de 4 kg para fazer os 14 pães. Então ela despede uma jarra de trigo em uma bacia. Lili, muito pensativa, observa sua mãe realizar a medida do primeiro quilograma e se oferece para medir o segundo quilograma. Mas, de repente, a jarra cai de suas mãozinhas, quebrando em vários pedaços. E agora? Como saber se o trigo que tem é suficiente? Então, quarta-feira, a grandeza é má. O problema é: como podemos ajudar Lili e sua mãe a encontrar um instrumento de medida para utilizar no lugar da jarra que quebrou? Então, ali a organização do espaço, né? Então, tinha 1 quilo de trigo já pesado. Aí, a gente utilizava aquelas 2 bandejas
né? E as crianças teriam que, dentro da sala, observar, né? Pegar um objeto para medir o quilo de trigo, né? Então, eu tinha usado ali dentro da nossa sala, tem uma mini cozinha, né? Então, tinha lata, tinha xícara, tinha copo de plástico, tinha vidro de suco, de água de coco, né? Então, ali, cada um pegou um instrumento para tentar ajudar a Lili. Então, a identificação da grandeza. Então, ali, né, a organização eu já falei. Então, levar as crianças, o problema é deixar que elas gravem fotos sobre possíveis formas de medir os quilos que estão faltando. Então, onde a gente estava usando de alguns materiais, né? E ações das crianças. Tentativas de trazer soluções para resolver esse problema da Lili. Utilizar instrumentos não convencionais, né? E eleger um instrumento para medir os quilos. A comparação e quantificação entre os objetos. Então, a criança 1. Minha mãe tem uma xícara na minha casa e ela usa para medir e fazer as coisas bem gostosas para mim. Contou 6 xícaras, então ali ela foi, né, enchendo a xícara, e o grupinho que estava no momento da realização do desenvolvimento da SPA, né, nós foram contando, e eles contaram 6 xícaras cheias, e ele falou que 1 quilo daria 6 xícaras. A criança 2, né, pegou uma lata e falou, eu acho que dá 1 quilo essa lata. A criança 3 também falou, eu acho que essa lata dá 1 quilo de trigo, ela é bem grande. Então, assim, elas foram nele contando, cada um usou, e eles tiveram o bom senso que a lata era o objeto mais adequado para medir o quilo de trigo. Então, ali realmente deu bem certinho o quilo de trigo, e eles elegeram, então, aquela lata. E a criança 3, então, falou que a lata coube 1 quilo, e a criança 2 conseguiu entender e completou dizendo que, para fazer os pães, precisava de 4 latas daquela específica, o que daria uns 4 quilos. Agora, Boa noite, meu nome é Keila. Eu vou falar para vocês em relação à grandeza à distância. Então, na parte da história em relação à grandeza à distância, diz assim: neste dia, Lili e sua mãe precisam ir até o centro da cidade para comprar os ingredientes que faltam para fazer o pão. Existem várias vendas na cidade, mas como sua mãe sempre tem muitos afazeres na chácara, precisam ir até a venda mais próxima para não demorarem muito. Então, ali nós organizamos os espaços com uma estrada em linha reta e uma outra estrada, né, sinuosa. As crianças participaram em todo o tempo nessa organização, até mesmo para desenhar as 3 vendas, a casa de Lili. Nós disponibilizamos para as crianças diversos materiais, como barbantes, palitos de sorvete, madeirinhas, entre outros. Então, foram vários materiais disponibilizados. Na identificação da grandeza à distância, as crianças escolheram um ou mais objetos que estavam disponíveis ali para elas, né, para criarem estratégias para medir a distância. Então, elas registraram as medidas que fizeram, quantificaram, né, elas determinaram, segundo as estratégias delas, qual era a venda mais próxima da casa de Lili, ou seja, mediram com passos, enfim, elas mediram com os materiais que estavam disponíveis ali. E escolheram um material para padronizar a medida. O problema da situação desencadeadora foi: como podemos ajudá-las a descobrir qual é a venda mais próxima? Então, quando foi realizada essa pergunta para a criança, essa daqui são algumas das hipóteses das crianças. A criança 1 disse: eu ia pegar as madeiras para medir a venda mais próxima. A criança 2 disse: vou medir com palitos de sorvete. A criança 3: vou usar o barbante. A criança 4: vou usar as mãos para medir. E a criança 5 relatou: vou medir com os dedos.
Ali, então, nós tínhamos o objetivo de encontrar um objeto, medir a distância e a necessidade de compreender o que é uma unidade de medida padrão. Então, assim, o que aconteceu aqui nesse sentido? Na tentativa de encontrar um objeto para comparar e descobrir o caminho mais curto, o grupo que ficou com a estrada em linha reta decidiu usar canudos, madeiras, palito de papel, palito de sorvete, partes do corpo como mão, dedo, pés, para encontrar o caminho mais curto. Na estrada sinuosa, para identificar o caminho mais curto, eles decidiram utilizar o barbante. E já o grupo que decidiu utilizar as madeirinhas, como vocês podem ver ali na foto, do mesmo tamanho como unidade padrão, aconteceu um desafio durante... só um pouquinho, Jô, pode voltar. Isso. Aconteceu um desafio durante a medição das estradas, porque faltava metade de uma madeira para completar o trajeto. Então, o que aconteceu? As crianças trouxeram a solução de ou colocar palitos de sorvete, que era menor, ou a madeirinha deitada, e acabaram colocando a madeirinha deitada. Nesse momento, eu percebi, tanto eu quanto as crianças, a nossa necessidade, do coletivo de aprofundar e compreender o que constituía uma unidade de medida padrão. Pode passar. Então, para quantificar, o grupo que definiu ali o grupo que realizou a medida da estrada em linha reta e decidiu usar o palito de sorvete para medir, eles contaram, conseguiram encontrar, fizeram uma contagem e descobriram o caminho mais curto. O grupo que também, na estrada em linha reta, decidiu utilizar o barbante para medir, também encontrou o caminho mais curto e representou ali, tem 2 representações com desenho, mostrando que eles encontraram o caminho mais curto, utilizando ali os barbantes do mesmo tamanho. O grupo que realizou a proposta na estrada sinuosa escolheu como instrumento de medida também o barbante do mesmo tamanho. Mas ali surgiu uma questão problema, porque assim, sobrou um pedaço de barbante, a gente precisava encontrar essa solução para finalizar a medida. Então, uma das crianças sugeriu, professora, a gente pode dobrar o barbante. E nós podemos perceber ali na fala dela que eles descobriram o caminho mais curto, e os colegas disse para mim, e entre eles, e ele disse para os outros colegas, aqui deu 6,5, mas esse é o caminho mais curto. 6,5 é menor que o 10 da outra estrada. Agora eu vou contar para vocês a parte da história que nós trabalhamos a grandeza tempo, que diz assim: é o dia de fazer os pães. Elas preparam a receita, amassam o pão, enquanto seu pai também ajuda sua mãe a preparar o forno, colocando as lenhas lá dentro para queimar. A mamãe ajeita a lenha dentro do forno e acende o fogo. Lili observa de longe, mantendo a distância, mas ao redor já vai esquentando tudinho. Mamãe, fica muito quente lá dentro do forno? Sim, Lili, pois senão os pães não vão assar. Como que a mamãe sabe que já pode colocar os pães lá dentro? Os pães ficam muito tempo lá dentro, mamãe. Como saber a hora de tirar para não deixá-los queimar? Lili, tem o tempo certo que os pães ficam ali dentro, quando eles ficam com a casca douradinha. Agora você pode me ajudar a medir esse tempo? Então, nós também organizamos o espaço, levamos para a sala imagem com o pão com a casca douradinha, nós preparamos, nós levamos também uma ampulheta, levamos um relógio manual, relógio digital, o timer do celular. Então, foi preparado esse ambiente com objetos utilizados para medir o tempo, para que as crianças explorassem. E depois a gente explicou como que cada objeto era utilizado. Pode passar. E aí, para a identificação da grandeza, nós mostramos a imagem para as crianças, como Lili fazia a medição do pão, colocamos ali também trazer o pão com a casca douradinha, mostrando que ela sabia que o pão estava pronto.
E o problema ali, o problema da situação desencadeadora foi: como ajudar Lili e sua mãe a medir o tempo para assar os pães? A criança 1 disse: a mãe da Lili sabia que o pão estava pronto quando a casca ficava douradinha. A criança 2: dá para medir o tempo usando o celular. Criança 3: você coloca a mão no forno e vê se está quente. Se está quente. No forno também tem um relógio para medir o tempo. E aí nós tínhamos que encontrar um objeto para comparar. Essa proposta nós realizamos no grande grupo, né? As crianças compararam o momento de assar os pães com o tempo da ampulheta e o tempo do relógio e perceberam até mesmo que o tempo de crescimento do pão, né, o tempo que o pão levou para crescer, foi maior que o tempo que o pão levou para assar. Professora, foi uma parte inteira do relógio para o pão crescer. A criança mostrando ali que o pão levou 1 hora para crescer e precisou virar essa ampulheta, como mostra ali na imagem, de 30 minutos, ela precisou virar por 2 vezes. E olha, para assar o pão, foi metade da parte do relógio, e eu nem precisei virar a ampulheta, compreendendo que o tempo de assar o pão foi menor que o tempo necessário para o crescimento do pão. Então, no momento de quantificar, nós notamos que as crianças perceberam essa quantificação do tempo, né, relacionando essa questão de unidade de medida temporal, comparando as durações. Elas compreenderam que houve diferença entre o tempo do crescimento da massa do pão e o tempo de assar o pão, né, dizendo, foi maior o tempo de crescer do que o tempo de assar, revelando noções de duração e comparação de intervalos temporais. Então, agora, eu passo a palavra à Edilane, que vai falar um pouquinho do nosso movimento formativo da OPM. Então, só para fechar um pouquinho, falando em tempo, o nosso tempo já ultrapassou. Então, o movimento formativo da OPM. Então, nesse movimento de atividade, compreendemos que a nossa atuação não se limita à transmissão de conteúdos, mas envolve um movimento intencional e consciente de criar condições para que as crianças se apropriem de noções de conceito. Nosso conhecimento também está em construção, nosso enquanto professoras, nesse percurso de aprender, refletir e transformar-se junto com as crianças. Então, ao planejar e acompanhar cada etapa das tarefas, observamos e nos encantamos com as crianças e como que eles se envolveram e se apropriaram de cada grandeza. Então, a gente conseguiu mostrar para vocês só um pouquinho do que foi feito, mas foi um trabalho muito rico, com muitas experiências encantadoras, e a gente conseguiu só trazer uma pincelada para vocês. Então, o nosso processo de formação, ele vai além da OPM. Então, assim, tem os encontros, como a Andréa explicou, mas tem muito trabalho além. A gente trouxe aqui um exemplo de 2 momentos, que foi no GEPAP, que nós levamos o trabalho, 2 trabalhos em relação à história da Lili, e aqui embaixo, onde estamos sentadas, foi em Piraquara, no colóquio da OPM do ano passado, quando apresentamos também sobre a SDA da Lili. Então, e nós continuamos, depois da Lili, conscientes dos motivos que nos mobilizou, e tendo essa consciência de que nós necessitamos dos outros, de forma colaborativa. A OPM, ela é esse espaço que nos constitui. Então, estamos conscientes de que estamos em atividade num movimento humano. Então, agradecemos a atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigada aí a todas as meninas, parabéns pelo trabalho. Eu tenho também algumas coisinhas para falar, mas eu acho que eu vou abrir para algumas perguntas, se alguém tiver, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta especificamente sobre alguma parte do trabalho, né? Algo que talvez desejem saber mais a respeito? Não? Então, tá bom. Se quiserem, podem falar, tá? Se não, eu tenho várias coisas que eu quero destacar, que eu acho que é importante,
porque esse trabalho, ele foi um trabalho de bastante tempo, como as meninas contaram, né, de 2023 e 2024. Ele reflete o trabalho com as crianças, que é o foco principal e final, né, mas ele também reflete o trabalho de todas essas professoras que falaram, né, e que apresentaram, e que são professoras, isso, em exercício, trabalhando diretamente com as crianças, estudando, lendo, se apropriando de conceitos teóricos, né? Então, é um trabalho bastante intenso que elas têm, e é por isso que precisa ser valorizado, parabenizado, né? Eu acho que essa apresentação, por mais que elas tenham feito toda a síntese, né, ela ainda não reflete todo o movimento de apropriação que elas tiveram durante o processo, né? Em todas as nossas reuniões que foram conversadas. Então, eu queria destacar isso, né? A Andrea já tinha comentado e eu quero fazer o agradecimento também à diretora, Sandra, né, que mantém o grupo com essa possibilidade, né, de manter os estudos, e a escola aberta para trabalhar com as crianças, né. Eu acho que tiveram bons retornos, então isso também é bastante importante. Então, agradecer a Sandra, agradecer a cada uma das meninas também, então, Jo, Keile, Dilane, Lilian, Marli, Valéria, não me deixem esquecer aqui, porque são tantas fazendo esse movimento, e essa apresentação toda, né? Quero destacar ali, né? Acho que a Keila falou mais diretamente, né? De às vezes alguns impasses, né? Que se tem e que talvez aí até pelo nível de ensino da educação infantil não dê tanto para trabalhar, né? Mas, por exemplo, com a questão ali da divisão do barbante, né? E do encontrar uma medida padrão e uma medida menor em cima daquele padrão, né? De certa forma, não estão trabalhando diretamente com o conceito formalizado de fração, mas estão já começando com esta ideia, né? E eu sei que isso aconteceu na medida de distância, na medida de massa, né? Então, mostrar isso é mostrar para essas crianças ainda tão pequenas, né? 5, 6 anos, que essas relações tem algo a mais ali, né? Do que só pegar o barbante e colocar ali naquela medida, né? Então, acho que isso é bastante importante. A gente discutiu bastante isso, né? Eu acho que é importante destacar também. E aí é isso, né? Agradecer demais, porque esse movimento da oficina pedagógica de matemática só faz sentido porque nós temos professoras se reunindo e trabalhando coletivamente, não é cada uma no seu canto, né? Trabalhando coletivamente para encontrar possibilidades e caminhos, né? E caminhos para cada vez poder ensinar mais e trazer mais conceitos científicos para dentro da escola, né? Seja ela desde a educação infantil, que é isso que elas estão mostrando para a gente, né? Então, eu só tenho a agradecer a essas professoras, ao trabalho que elas desenvolvem, ao ânimo que elas têm, né, de continuar fazendo. Nós estamos esse ano todo também, foi dado continuidade ao trabalho, né? Então, tem mais professoras, né, que também participaram desse ano, né, e que vão desenvolver também uma prática no ano que vem. Então, esse ano, de novo, foi um ano mais de estudos e de organização,
e ano que vem vai ser um ano para fazer o desenvolvimento com as crianças, e esse ano nós estamos trabalhando com 2 escolas, né? Então, Semei Meu Pé de Laranja Lima e também a Escola Margarida Zene. A gente tem professoras aqui que estão assistindo da Escola Margarida Zene. Então, eu quero agradecer realmente a vocês e dizer que é uma maneira muito boa, essa apresentação é uma maneira muito boa da gente ter mais um momento da comemoração dos nossos 10 anos de OPM, né? Dos quais pelo menos 3, né? Dos 3 últimos, vocês estão plenamente atuantes aí, garantindo a OPM na escola. Então, queria agradecer mais uma vez. Tá bem, gente? Então, tá bom. Algum comentário mais? Não? Elas estão tímidas. Sandra, pode falar, pode falar. Então, quero parabenizar as meninas, né, as professoras, que de uma forma tão lúdica e tão prazerosa para as nossas crianças puderam, né, proporcionar essa vivência, essa experiência de tanta aprendizagem para as nossas crianças, né? Eu tenho certeza que essas crianças elas vão levar assim para a vida a história da Lili e tanto aprendizado, né? Foi muito gratificante mesmo abrir as portas do CEMEI. Eu sempre digo que o CEMEI está lá e para a gente continuar e fazer, né, outras SDAs como essa, ou, né, enfim. E assim, muito obrigada. Foi um prazer, gente, participar mesmo até aqui, que a gente continue mesmo com essa garra, com essa força de fazer a diferença na aprendizagem dessas crianças. E estamos aí, contem sempre comigo, né, as meninas da rede, ou que não estão na rede, mas que estão aqui conosco participando da OPM, saibam que a gente está sempre com as portas abertas aí para fazer o melhor sempre, e o trabalho de excelência que vocês sempre fazem. Então, assim, parabéns mesmo por todo o trabalho que foi apresentado, foi magnífico mesmo, um trabalho de excelência. Tá bom? Parabéns e contem sempre conosco, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos tentar tirar uma fotinha, gente? Então, ligar as câmeras, todas elas. Vamos tirar uma foto com todos. Muito bem, muito bem. E o professor Ori mandou um beijo para vocês, um abraço, disse que hoje ele não poderia acompanhar, mas eu vou mandar a gravação depois para ele, tá? Então, tá bom. Deixa eu ver, Wanderson, não sei se consegue abrir a câmera. Débora. Acho que o Wanderson não está conseguindo. Ana, aguarda 30 segundos. Sim, aguardo, estou contando. Não sei se a Ana consegue tirar foto, Ana. Consigo sim, estou só esperando dar os 30 segundos do Wanderson. Vou aproveitar nesses segundos que o Wanderson não aparece para agradecer também a professora Malu por estar, assim, por ser sempre tão paciente com a gente e nos ajudando nos encontros, assim, por essa parceria toda, esses 3 anos, eu estou há 3 anos, esses 3 anos para mim é um divisor de águas na minha carreira, para mim enquanto professora. Então, assim, queria só agradecer em meu nome, também em nome do grupo todo, por essa parceria, esse coletivo que a gente tem hoje, desses 3 anos que estamos caminhando. Os seus, né, já está a OPM há 10 anos, mas desses 3 anos a gente já está junto, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento, com certeza em nome de todas as meninas. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, gente, obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Eu acho que passou os 30 segundos do Wanderson. Ele está entrando com outra conta ali. E Wanderson, mas para mim você aparece. Isso. Tem que ligar a rotação. Agora foi. Agora sim, agora sim. Então vamos lá, muito bem. 2, 3, e... ficou ótimo.
Muito bem, muito bem. Então, mais uma vez, obrigada a todos. A gente aguarda vocês, porque dia 13 a gente tem também a história ainda do Forno de Barro, mas com outras ações, né? Com outra organização, foi organizada por outro grupo de professores dos anos iniciais, e feitas com alunos do 4º e 5º ano, né? Lógico que aí as ações são diferentes, né? Então, a gente aguarda vocês também para quinta-feira assistir aí o processo da situação do Forno de Barro nos anos iniciais. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.